Vamos lá, gente. Vamos iniciar aí a nossa aula de hoje. Bom, hoje em especial, a gente vai dar início à terceira etapa, tá? Da produção daquela apresentação relacionada à empresa, tá bom? Só que o conteúdo de hoje, né? Ele vai ser não vai ser tão diretamente voltado somente para o PowerPoint, tá? Ou para algum programa de apresentações, como por exemplo o que a gente está utilizando, que é o da sala Google, tá? A gente vai trabalhar com documentos, né? Eu havia até meio que explanado um pouquinho na sexta-feira, tá? Então hoje o foco vai ser criar alguns documentos, certo? Que documentos são esses, né? Que vocês vão ter que utilizar um editor de texto, né? Até mesmo planilha eletrônica vocês vão ter que utilizar para poder criar esse documento, esse relatório que a gente vai conhecer hoje, e aí a gente vai colocar dentro da apresentação. Tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu só mudar a câmera aqui de vocês. Bora lá então, gente. Bom, tá aqui, ó. Bom, aqui eu já deixei criado um modelinho, tá bom? Vocês estão vendo que esse documento chama-se memorando, tá? Esse documento aqui se chama memorando. Percebam que esse documento ele está em um papel, que é um papel personalizado, que é o que a gente chama de papel timbrado, tá? Então, seguindo a sequência, que lá na primeira aula você determinou que cores que você vai trabalhar com a sua empresa, o logotipo da sua empresa, a gente vai pegar aquele padrão e vamos colocar no documento que você vai criar, tá? Então aqui é um papel timbrado, onde tem aqui o nome da empresa e tem uma arte, né? Tem um desenho aqui, uma arte, né? Uma colorida para poder dar destaque para o papel, tá? Então, papel personalizado com os dados da empresa, né? Ele tem o nome da empresa, endereço, telefone, né? E-mail, rede social. No papel timbrado ele tem toda essa personalização, tá? E essas informações é aí onde a gente vai criar alguns documentos, tá? O primeiro deles é o memorando, tá? Espero que vocês lembrem, porque lá no início, né? Lá no início das nossas aulas, a gente conheceu alguns documentos, inclusive os documentos quais vocês vão ter que criar relacionado ao tema da empresa que você criou, tá? Então, o primeiro documento é o memorando, tudo bem? Então, o memorando, ele serve para poder lembrar de alguma coisa, né? Ele é um documento que vai ser utilizado entre setores, né, da empresa, entre cargos, né, entre pessoas dentro da empresa, para poder estar lembrando de algum acontecimento, de algum fato, tá? De algo que vai vir a ser feito ou que foi feito, tá? Então, o memorando, ele é um dos documentos que vocês vão ter que criar para a empresa de vocês, tá? O tema do memorando, esse tema você que vai determinar, tá? Esse tema do memorando, você que vai determinar. Lembrar que, sei lá, na sexta-feira, por exemplo, o expediente ele vai ser reduzido devido a uma detetização, por exemplo. Tá? Então você vai criar uma situação e vai escrever, né,
no documento memorando, tá? Esse modelo aqui de memorando eu deixei na sala Google, tá? Então vocês vão poder ver lá na sala Google. Um outro documento que vocês vão ter que fazer é um recibo, tá? Aqui está como recibo de caixa, mas pode ser recibo de pagamento. O título aqui é você que vai determinar, mas é um recibo, tá? O que que o recibo ele é? O recibo ele é um documento que você vai determinar, né, algumas informações. Ali, por exemplo, eu fui na sua empresa e comprei um produto. Então você vai colocar lá o que foi comprado, né, o tipo de produto, o valor que foi cobrado, quem recebeu, né? Então você vai criar um recibinho, tá? Logicamente, que dentro da, da, da área que você criou a sua empresa, tá bom? E esse recibo, tá? O recibo, ele não necessariamente precisa ser um recibo de compra, um recibo de caixa. Ele pode ser um recibo de entrega, tá? Um recibo que você entregou alguma coisa para alguém e essa pessoa assinou. Ou um recibo que você recebeu algo de alguém, tá? Então o recibo ele é um documento que relata, comprova que dentro de uma situação você recebeu algo ou você pagou por algo, né? Então ele vai te dar uma justificativa, vamos dizer assim, legal, né? Para você poder justificar, comprovar o fato, tá bom? Então nós temos o recibo aí, que também está lá na sala Google. Nós temos aqui a ata, tá? A ata. O que que é a ata, tá? A ata ele é um documento onde ele retrata, tá? O que foi conversado, o que foi tratado, né? Todos os pontos. Ela relata também as pessoas que participaram dessa reunião, desse debate, tá? Então a ata, vocês também vão ter que criar uma situação, sei lá, uma reunião geral de abertura da empresa, com todos os colaboradores, o que foi tratado ali, né, naquele momento, né, o que houve, e aí você vai escrever, você vai minuciar, né, de uma forma bem detalhada, com horário, com datas, as pessoas que participaram, o que cada um acabou falando nessa reunião, tá? Então você vai criar uma ata, tá? Aqui está no plural, mas é uma ata simples, tá bom? Colocar os participantes, então aí você vai colocar o seu nome, né? E as pessoas, aí você vai inventar o nome, sei lá, coloca lá o nome do seu pai, da sua mãe, o nome do cachorro, do periquito, enfim, só para você criar uma situação, tá? Criar uma situação e criar pontos que vão ser abordados, que você vai criar uma história, né? Porque aí você vai ter que criar um acontecimento, uma situação que não aconteceu de verdade, né? Então você vai criar essa história aí e vai colocar dentro desse documento. Também o modelo da ata, ele tá lá na sala Google, tá bom? Para todo mundo poder fazer. Além da ata, vocês vão criar uma pesquisa, tá? Vocês vão criar uma pesquisa, tá? Que pesquisa é essa? Bom, aí a gente vai ter que usar a nossa criatividade, né? E a nossa persuasão. De acordo com o ramo, a área, né, o tipo de empresa que você vai montar, que você está montando, você vai ter que elaborar perguntas, né, perguntas construtivas, né, para colocar
em algo parecido com o que vocês estão vendo agora, tá? Ah, então, você vai criar lá, sei lá, 5, 6, 7 ou 10 perguntas, né? É, para essa pesquisa e você vai colocar notas ou palavras tipo ótimo, bom, regular, ou excelente, ou nota de 5 a 10, né? Vocês que vão elaborar o método. Por isso que é interessante, porque a pesquisa ah, ela, é, ela é fácil, né? Mas ela também acaba sendo complicada ao mesmo tempo. Por que ela é fácil? Porque é uma coisa simples de se fazer. Para você criar, digitar, ela é muito simples. Mas ela é complicável porque quais as perguntas que eu vou fazer? Né? Porque essas perguntas, elas precisam retratar, né? Elas precisam trazer de uma certa forma, na realidade, a gente vai criar de forma fictícia, mas na realidade ela precisa te trazer, né? Te levar uma melhoria, tá? Então, você pode perguntar sobre as acomodações da empresa, você pode perguntar sobre o atendimento da empresa, você pode colocar lá um campo lá, sugestões para melhoria, né? Então você vai, por isso que eu falei de uma pesquisa, da fazer uma pesquisa na internet, né? Perguntar pro pai, pra mãe aí, né, nas empresas que eles trabalham, se costuma fazer pesquisa e pegar perguntas, né, construtivas e criar a sua pesquisa de opinião, tá? Então, próximo item aí para vocês fazerem é a pesquisa de opinião, que também tem um modelinho lá na sala Google, tá bom? Deixa eu salvar aqui que eu não salvei. Certo? Tudo bem até aí, gente? Alguma pergunta até aí? Querem perguntar algo? Esperar vocês perguntarem aí. Tudo certo? O papel timbrado, ele é a base, tá, Bianca? Para você criar todos os documentos. Então, primeiro você vai criar o papel timbrado, que é o papel personalizado da empresa, depois você vai criar os documentos. E os documentos que vão ser criados, eles precisam ter uma lógica, né? Precisam ter uma sequência, no sentido que tem que ser da empresa. Então, o memorando, você vai criar um memorando que retrata alguma situação da empresa. A ata vai ser uma reunião que você vai criar, né? Uma história, né? Que você vai criar para com a empresa. Então você vai criar personagens, vai criar pessoas e vai retratar isso na ata, né? O recibo você vai criar um recibo, né? E aí o recibo pode ser um recibo de recebimento, de envio ou de pagamento, de acordo com a área da sua empresa, tá? Mais alguma dúvida aí, gente? Alguma perguntinha? Certo, então.
Próximo item que vocês vão ter que fazer, tá? Detalhe, gente, vocês vão criar esses documentos. Esses documentos vocês não vão criar dentro do PowerPoint. Esses documentos, eles de certa forma vão ser criados em um editor de texto, tá? Em um programa de edição de texto, para você criar essa arte aí, tá? Professor, eu tô com um desafio para criar o papel timbrado, por exemplo. Porque não está conseguindo criar pelo celular, pelo tablet, né? Que acaba sendo mais delicado, né? Mais delicado. Quando você vai criar, você pode pesquisar. Na hora que você abre para criar um documento lá no Word, por exemplo, no celular, você tem alguns modelos, né? Então, às vezes pode escolher um modelo que tem lá, um modelo de layout, né, colorido, e você mantém aquele modelo para todos os documentos que você for criar, tá bom? Então, vai aí uma dica aí. Bom, próximo item para a gente poder finalizar, vamos colocar assim, as tarefas de hoje, porque parece simples, mas é bastante coisa, vai demandar bastante dedicação de vocês aí, por incrível que pareça, tá? Depois de criar os documentos, né, ata, memorando, o recibo e a pesquisa, né, de satisfação, vocês vão criar o controle financeiro, tá? O controle financeiro da sua empresa. Esse controle financeiro, gente, aqui no meu caso, aqui, foi criado, né? Não que eu tenha criado, mas foi criado aqui uma planilha, que é uma planilha anual, né? Está aqui o ano todo, de janeiro a dezembro. Bom, o que é composto um controle financeiro? Você possui as receitas, tá? O que é a receita? A receita é o dinheiro que entrou, ou que está programado para entrar naquele mês, tá? Então, no caso da sua empresa, quais são as receitas que vão entrar ali de dinheiro? Então, você vai especificar aqui, tá? O que é a receita, né? Quais são os meios que de alguma forma vai entrar dinheiro na sua empresa. Então você vai escrever aqui. Se é produtos, vendas de produtos, você vai colocar aqui os produtos, tá? E a quantidade, no caso aí o valor que entrou de venda de cada produto, tá bom? Então a receita é o que entra, é o dinheiro que você está entrando pra gente, certo? Bom, aqui no caso, caso a empresa que você possui, né? Isso não é obrigatório, tá? Trabalhe com investimentos, tá? Então tem muita empresa que acaba fazendo lá um investimento, porque no final do ano acaba tendo que pagar 13º de funcionário, né? Tem férias de funcionários também. A empresa vai fazer uma reforma, então ela acaba capitalizando, né? Desculpe. Ela acaba capitalizando, eita, quase que não sai de novo. De alguma forma, um percentual lá todo mês, para que chegue lá no final do ano ou em uma data em específica, ela possa estar pagando lá os honorários dos funcionários, pode estar fazendo uma reforma, dando premiações, assim por diante. Tá? Então, investimentos aqui, ele não é obrigatório você ter, tá? Despesas, aí sim, né? Aí todo mundo tem despesa. Quais são as despesas que a sua empresa vai ter? Ou que todo mundo tem, né? Energia, água,
telefone, internet, pagamento do empréstimo porque montou lá os equipamentos, teve que pegar empréstimo, então pagamento de empréstimo, aluguel da onde a empresa fica, né? Aí você tem lá IPTU, né? Tem que pagar IPTU. A empresa você acaba tendo que pagar seguro lá do local, caso roube, aconteça alguma coisa, você paga o seguro, assim como a gente paga, né? A grande maioria dos brasileiros pagam seguro de automóvel, né? Com a empresa não é muito diferente, é um bem, é um patrimônio. Então, pagando seguro, coloca lá. O que mais entra nas despesas? Você tem lá o transporte do seu funcionário, dos seus funcionários, quanto que gasta de transporte, se o seu funcionário anda de ônibus e metrô até chegar à empresa, por mês, qual que é o valor, tá? Se dependendo da sua empresa, a sua empresa aluga um carro, né? Tem carro alugado para a locomoção do funcionário, que ele é um vendedor externo, então tem o aluguel do carro, tem o combustível do carro, tem o seguro do carro que geralmente já está ali incluso no aluguel, tá? Você paga algum tipo de plano de saúde para os seus funcionários, tem que colocar, tá? Se você paga alguns outros benefícios, vale alimentação, então isso também entra como despesa, tá? Então, aqui na parte de despesas, você vai colocar tudo que você gasta, material de limpeza para poder manter. A sua empresa lá tem um galão de água lá, tem que colocar o valor aqui de quanto gasta por mês. O cafezinho dos funcionários, né? Tudo isso, gente, ele tem que ser colocado aqui nas despesas da sua empresa, tá? Aqui tá habitação, transporte, saúde, mas aí depois você muda isso daqui, tá bom? Para colocar da sua empresa, beleza? Tá? Aqui em variáveis, você não precisa colocar em variáveis aqui. Você pode deixar tudo junto aqui em despesas, tá? Se você quiser separar, você pode separar o que é despesa fixa, tá? E o que é despesa variável. Por que variável? Por exemplo, conta de luz. A conta de luz esse mês vem um valor para você. O mês seguinte, vamos pegar retroativo. Mês de maio veio um valor, né? No mês anterior a maio, mês de abril, veio um outro valor que pode ter sido maior ou menor. Então, por isso que é chamado de despesa variável. Mas você pode colocar tudo aqui, tá? Em despesas, tá? Se quiser um controle detalhado, você tem lá despesas fixas. Aluguel, por exemplo. O aluguel você vai pagar lá durante o ano todo o mesmo valor. Carnezinho das Casas Bahia, né? 12 vezes sem juros. Você vai pagar o mesmo valor durante o ano todo. Então, por isso que é chamado de despesa fixa, tá? Mas pode só criar despesa e colocar lá água, luz, telefone, aluguel, seguro, né? Salários, gente, salários, tá? Salários dos funcionários. Você também vai ter que colocar aqui em despesas, tá? Porque para a empresa, quando ela paga, tudo que ela tem que pagar acaba sendo uma despesa, tá? Então você vai colocar lá, tudo bem? Despesas extras. O que seriam esses extras? Sei lá, aconteceu um evento lá, uma máquina quebrou, um equipamento quebrou na empresa, tá? E aí você gastou um dinheiro que não estava ali programado. Então isso é uma despesa extra, tá? Beleza? E aqui no final vai aparecer o saldo. Quando você for preenchendo, você vai fazer o saldo lá. O que é o saldo? Você tem lá 100 mil reais de entrada, entrou 100 mil reais no mês e você gastou 50, né? Qual foi o seu saldo? Saldo positivo de 50.
50 mil, né? Então, você vai criar algo parecido, tá? Não precisa ser igual a isso daqui, não. Utilizando um programa de planilhas eletrônicas, tá? Usando um programinha de planilhas eletrônicas, você vai criar, né, esse carinha aqui. E é algo, gente, que eu dou até como orientação para vocês. Tenta fazer na sua casa algo parecido com isso, tá bom? Você vai ver que vocês vão começar a olhar o que acontece ao redor de forma diferente, tá bom? Através desse controle financeiro aqui. Então vocês vão ter o prazer de criar o controle financeiro da empresa de vocês, beleza? Perguntas aí, gente? Respondendo a Gleide aqui, tudo você consegue fazer pela sala Google, tá? A sala Google você tem um programa lá de editor de texto, você tem um programa de apresentação. Pode, são valores que vocês vão ter que criar, né? Lógico que com base numa realidade. Por exemplo, você vai criar a folha de pagamento. Você tem uma recepcionista, né? Ou uma auxiliar, né? Uma auxiliar administrativa. Você vai pesquisar na internet lá qual que é o piso salarial de uma auxiliar administrativo, tá? Valores de transporte, é só pegar o valor aí, que é 4 e pouco, né? O ônibus, mais a integração, 3 e pouquinho, né? Você vai pegar os valores, vai fazer as contas e vai armazenando lá, tá? Então, tem coisas que vocês vão ter que criar mesmo. Tem coisas que não dá para pegar na internet. Então, por exemplo, a receita. O quanto que vocês venderam, né? O quanto que você vendeu de um determinado produto, tá? Então, algumas coisinhas vai acabar sendo inventado por vocês aí, tá? Dúvidas aí, gente? É isso aí que a gente vai ter que criar hoje, tá bom?